O impacto filosófico e científico do inconsciente. O inconsciente, o conceito de inconsciente foi um verdadeiro divisor de águas na história do pensamento ocidental. Quando Freud o introduz, ele não apenas inaugura uma nova teoria psicológica, ele revoluciona a maneira de compreender o ser humano, seu comportamento e sua relação com o mundo. Antes de Freud, predominava o modelo da psicologia da consciência, representado por Wellman Wundt, Teichner e os primeiros experimentalistas de Leipzig, que buscavam entender a mente através de métodos laboratoriais da introspecção e da mensuração objetiva. Mas Freud, influenciado por pensadores como Schopenhauer, Nietzsche e Fechner, ousou olhar para onde ninguém olhava, para o que estava oculto, reprimido e esquecido. Ele propôs que o homem não é senhor de sua própria vontade, mas habitado por forças inconscientes que o dirigem, sem que ele perceba. Em A Psicopatologia da Vida Cotidiana, Freud nos diz: nosso inconsciente não fala apenas à noite, nos sonhos. Ele se trai durante o dia nos lapsos, nos esquecimentos e nos atos falhos. Essa frase resume o impacto de sua descoberta. O inconsciente não dorme. Ele atua o tempo todo, e é justamente essa função constante que faz de nós sujeitos divididos entre o que sabemos e o que ignoramos, entre o que dizemos e o que silenciamos, entre o que desejamos e o que censuramos. Freud, portanto, desloca o centro da subjetividade humana. Se antes a consciência era o núcleo do ser, como acreditavam os racionalistas e empiristas, agora ele se torna apenas a superfície de um oceano psíquico muito mais profundo. Como escreveu Freud em O Ego e o Id, o ego não é senhor em sua própria casa. Essa afirmação tem um alcance filosófico comparável às revoluções de Copérnico e Darwin. Assim como Copérnico retirou a Terra do centro do universo e Darwin retirou o homem do centro da criação, Freud retira o eu do centro da própria mente. É o terceiro grande golpe narcísico na história da humanidade, como o próprio Freud descreve. Com isso, a psicanálise inaugura uma nova antropologia, uma visão do homem não como ser racional e transparente a si mesmo, mas como sujeito do inconsciente, atravessado por pulsões, desejos e conflitos internos. O impacto foi imenso. Na filosofia, pensadores como Nietzsche, Heidegger, Sartre e Foucault reconheceram na psicanálise uma ruptura decisiva com o ideal iluminista de razão pura. Nietzsche já havia intuído essa cisão ao dizer: o homem é algo que deve ser superado. Há mais razão no teu corpo do que na tua melhor sabedoria. Nietzsche, assim falou Zaratustra. Freud dá forma científica a essa intuição filosófica ao mostrar que a verdade do sujeito não está na consciência, mas no recalcado. No campo científico, a psicanálise também rompe com o método positivista. Freud introduz um método interpretativo, fundado na escuta, na associação livre e na análise do discurso. Um método hermenêutico que busca o sentido oculto por trás do sintoma. Como afirma Laplanche, Freud não apenas cria uma teoria da mente, mas funda uma nova ciência do sentido. A psicanálise, portanto, não se limita a explicar comportamentos. Ela interpreta o desejo, traduz
o símbolo escuta o silêncio, e ao fazer isso, muda a própria ideia de conhecimento. O saber deixa de ser apenas um acúmulo de dados e passa a ser um processo de revelação interior, onde o sujeito se descobre no que dizia sem saber. Freud, em novas conferências introdutórias à psicanálise, escreve: a psicanálise não é apenas uma teoria sobre o inconsciente, mas um método para libertar o homem das forças que o dominam por trás da consciência. Essa liberação não é simples. Ela exige coragem para encarar a própria sombra, aquilo que foi recalcado, negado, escondido. Mas é justamente nesse mergulho nas profundezas que o homem se torna verdadeiramente livre. Em resumo, o conceito de inconsciente transformou a psicologia em psicanálise, a razão em escuta, o sujeito em enigma. Ele abriu caminho para uma nova compreensão da alma humana, não como um espelho da razão, mas como um labirinto de desejos, símbolos e contradições. Freud não apenas descobriu o inconsciente, ele mudou para sempre o modo de ser, o modo de o ser humano se pensar. Após Freud, o conceito de inconsciente não apenas sobreviveu, ele se expandiu, transformou e ganhou novas linguagens. Cada geração de psicanalistas reinterpretou o inconsciente à luz de novas experiências clínicas, filosóficas e culturais, mantendo viva a essência freudiana, a ideia de que há algo em nós que nos escapa, mas nos constitui. Freud havia aberto a porta. Depois dele, Jung, Lacan, Winnicott, Bion, André Green, Christopher Bollas e tantos outros atravessaram esse portal, cada um lançando luz sobre uma dimensão diferente deste vasto território da psique. Carl Gustav Jung, o inconsciente coletivo e os arquétipos. Para Jung, o inconsciente não se limitava ao pessoal e reprimido, como propôs Freud, mas se estendia para uma dimensão coletiva e universal. Ele chamou essa camada profunda de inconsciente coletivo, um reservatório de imagens, símbolos e padrões universais compartilhados por toda a humanidade. Esses padrões, chamados arquétipos, são forças estruturantes da psique que se manifestam em mitos, sonhos, religiões e artes. Jung dizia: o inconsciente coletivo contém a herança espiritual da humanidade inteira. Esses padrões, chamados arquétipos, são forças estruturantes da psique que se manifestam em mitos, sonhos, religiões e artes. Jung dizia: o inconsciente coletivo contém a herança espiritual da humanidade inteira. O Eu e o Inconsciente, 1928. Assim, o inconsciente para Jung não é apenas um depósito de conteúdos reprimidos, mas também uma fonte criativa e espiritual, de onde emergem intuições, visões e experiências simbólicas que orientam o processo de individuação, o caminho pelo qual o ser humano se torna quem verdadeiramente é. Jacques Lacan, o inconsciente como linguagem. Décadas depois, Jacques Lacan devolve Freud ao seu contexto linguístico e filosófico, trazendo uma das frases mais emblemáticas da psicanálise moderna: o inconsciente é estruturado como uma linguagem. Lacan, Os Escritos, 1966. Com essa afirmação, Lacan rompe com a visão do inconsciente como um mero reservatório de conteúdos e o apresenta como um sistema de significantes, uma rede de palavras, metáforas e deslocamentos que organiza o desejo.
O inconsciente, para Lacan, fala, e fala através do sujeito, nas entrelinhas do discurso, nos tropeços da fala, nos lapsos, nos silêncios. Ele escreve: o inconsciente é o discurso do outro, ou seja, ele é formado nas relações simbólicas que constituem, desde o nascimento, a linguagem, o desejo dos pais, as leis e as proibições da cultura. Nesse sentido, o inconsciente é tanto individual quanto social, e a análise torna-se o espaço em que o sujeito pode ouvir o que ele mesmo diz sem saber que diz. A psicanálise inglesa e a dimensão emocional do inconsciente. Na tradição inglesa, autores como Donald Winnicott e Wilfred Bion ampliaram a noção de inconsciente para além do reprimido, introduzindo o inconsciente emocional e relacional. Bion, por exemplo, fala do inconsciente como continente de experiências não pensadas, conteúdos brutos que ainda não encontraram forma simbólica. Para ele, pensar é transformar experiências emocionais em pensamento. O analista, então, ajuda o paciente a pensar o impensável. O Winnicott, por sua vez, via o inconsciente como um espaço de jogo e criação, um campo intermediário entre o interno e o externo, o espaço potencial, onde nascem a arte, a fé e o afeto. André Green e Christopher Bollas, o inconsciente como espaço vivo e criativo. Autores contemporâneos como André Green e Christopher Bollas trouxeram novas luzes à compreensão do inconsciente no século XX e XXI. Para Green, o inconsciente não é apenas o que foi reprimido, mas também o que foi não simbolizado, o que nunca chegou a ser representado. Ele fala do negativo, uma zona psíquica de silêncio, ausência e vazio, onde o sujeito tenta existir diante da falta de sentido. Green descreve o inconsciente como um espaço vivo, mas ameaçado pelo nada, onde o analista atua como testemunha do não dito, ajudando o sujeito a dar forma àquilo que nunca pôde nascer. Já Christopher Bollas, em obras como A Senhora do Objeto e Forças do Destino, descreve o inconsciente como um território criativo, repleto de potenciais de forma. Para Bollas, cada indivíduo possui uma sabedoria inconsciente, um conhecimento sensível, estético e emocional que orienta suas escolhas, mesmo antes que o pensamento possa nomeá-las. Ele escreve: o inconsciente é um artista silencioso que molda a experiência antes que a consciência possa reconhecê-la. O inconsciente hoje, entre o símbolo e o ainda não. Na psicanálise contemporânea, o inconsciente é compreendido não apenas como repositório do recalcado, mas também como matriz do possível, o lugar onde residem as experiências ainda não pensadas, os afetos não nomeados, os desejos por nascer. Como observa René Caes, o inconsciente é também o que ainda está por vir, o que o sujeito ainda não pôde simbolizar, mas que o convoca à criação. Assim, a psicanálise moderna entende o inconsciente não como prisão, mas como fonte de devir, um campo fértil onde o ser humano se reinventa a partir do que desconhece em si. Freud abriu o caminho, mas a escuta psicanalítica continua, pois, como diria Lacan, o inconsciente é eterno enquanto dura uma análise. Portanto, quando Freud afirmou que o ego não é senhor em sua própria casa, ele não se referia apenas ao mecanismo de repressão
ou a presença de desejos proibidos. Ele falava, acima de tudo, de humildade diante do mistério humano, de reconhecer que o sujeito não se resume à consciência, ao que julga, ao que planeja ou ao que pretende controlar. Dentro de nós existe uma força invisível que fala, mesmo quando tentamos calá-la, que deseja, mesmo quando tentamos ignorar, que sonha, mesmo quando julgamos viver apenas o real. Essa força não é irracional, é o inconsciente em ação, atuando segundo suas próprias leis. O processo primário, feito de símbolos, deslocamentos, condensações e desejos que insistem em se expressar. O inconsciente é, portanto, a linguagem da alma, o espaço onde a vida psíquica se desenrola para além do consciente. Ele é o mensageiro de nossos afetos mais profundos, o guardião das experiências ainda não simbolizadas e o artista silencioso de nossa existência. A psicanálise, então, não se propõe apenas a interpretar sintomas ou decifrar sonhos. Ela é o espaço privilegiado de escuta, um espaço onde a voz do inconsciente pode finalmente ser ouvida, reconhecida e integrada. É no encontro com essa voz que o sujeito pode descobrir a si mesmo em sua totalidade, confrontando conflitos, revelando desejos e iluminando áreas antes obscuras de sua vida psíquica. Em última instância, compreender o inconsciente, admitir que somos mais complexos do que imaginamos, que a consciência é apenas uma superfície e que a verdadeira profundidade do humano reside naquilo que não se vê, mas se sente e se manifesta. Como bem dizia Freud em sua insistente busca pelo desconhecido da mente, onde está o id, deve advir o eu. Reconhecer o inconsciente é, portanto, dar espaço para a transformação, para o encontro consigo mesmo e para a escuta daquilo que, silenciosamente, molda cada pensamento, cada emoção e cada ato. O inconsciente não é apenas teoria ou conceito, é experiência viva, é voz que pulsa na existência humana, é mistério que nos faz humanos. E a psicanálise é o caminho pelo qual essa voz finalmente encontra lugar para se expressar.